Queridas companheiras, professoras do nosso país, queridos companheiros, professores do nosso país, queridos prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas, senadores e senadoras, companheiros governadores e governadoras, ministros e ministras, quem mais? Crianças, meninos e meninas. Eu estava prestando atenção na fala dos companheiros que falaram antes de mim, e eu fiquei imaginando se todo mundo tem compreensão do significado desse ato. Se a gente vai voltar para casa tendo certeza do que está acontecendo aqui hoje em Brasília, nesse salão. Não é uma manifestação qualquer. É uma manifestação, primeiro, republicana, porque aqui não tem veto ideológico, não tem veto partidário, não tem veto religioso e não tem veto de gênero. Aqui nós convidamos as pessoas que se comprometeram a cuidar melhor da nossa educação. Aqui, da forma mais republicana possível, a gente fez um acordo com os 27 governadores de estado, fizemos um acordo com quase todos os quase 6 mil prefeitos desse país, para que a gente fizesse um desafio a nós e nós assumíssemos a responsabilidade de cumprir, que foi até 2030, chegar pelo menos a 80% das nossas crianças alfabetizadas até o 2º ano escolar. Não é difícil, muito menos impossível, se a gente tiver vontade de fazer. Se a gente assumir esse como um compromisso de honra, como uma profissão de fé, e como se a gente estivesse cuidando das crianças do município, como se estivéssemos cuidando dos nossos filhos. É esse o compromisso que nós queremos. É esse o compromisso que nós precisamos assumir diante do futuro desse país, que não pode mais atravessar um outro século sendo eternamente um país em via de desenvolvimento. Está na hora do Brasil ser um país desenvolvido. E a gente nunca será desenvolvido se a gente não apostar na educação. Eu digo isso com muito orgulho. Com muito orgulho. Porque eu sei porque que eu sou fanático por educação. Eu sou fanático por educação exatamente pelo fato de eu não ter tido oportunidade de ter educação. Isso não me fez ser uma criança revoltada ou um presidente magoado. Isso me fez garantir às pessoas que, como eu, não tiverem chance de estudar, de ter acesso a uma boa educação de qualidade. Eu lembro, governadora Raquel, da minha primeira professora em Vicente de Carvalho, na cidade de Santos, chamada Dona Terezinha. Eu vivia numa pendura tão grande, a minha família estava numa miséria tão grande, que quando a minha mãe resolveu sair de Santos e vir para São Paulo, a Dona Terezinha queria me criar. E a minha mãe não me deixou lá em Santos, trouxe para São Paulo. Depois eu lembro da minha professora em São Paulo. Como eu não estudei muito, eu lembro da minha professora, porque foram 2 ou 3 só. Eu lembro da professora Zoilade, que fez eu estudar até ter o diploma primário. Foi o máximo que eu consegui na minha vida, foi o diploma primário. E eu não esqueço nunca as lições que aquela mulher generosa tinha quando a gente tinha uma dificuldade dentro da sala de aula. O mundo evoluiu, nós evoluímos, mas a questão da educação continuou sendo tratada nesse país com muita falta de respeito, com muita indecência. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro mandato, em 2010, eu lembro que o governo anterior tinha universalizado o ensino fundamental nesse país. Mas eu lembro que ele tinha esquecido de fazer o ensino médio. E muitos estados não tinham escola quando as crianças terminavam o fundamental para fazer o ensino médio.
Eu lembro da loucura que a gente correu para construir urgentemente escolas para a gente atender às necessidades dos companheiros e companheirinhas que queriam fazer o ensino médio. Eu lembro quanta falta de profissão no mundo do trabalho para que a gente se transformasse num país competitivo, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da competitividade mesmo. É por isso que eu tenho orgulho de, mesmo sendo o único presidente desse país que nunca teve um diploma universitário, eu tenho certeza que vou passar para a história como o presidente da República que mais investiu em universidade nesse país, que mais investiu em institutos federais. Eu digo sempre para ninguém lembrar, porque os adversários gostam de mentir através da internet. E eu gosto de dizer com as minhas palavras, olhando nos olhos de vocês, em 100 anos, a elite brasileira que governou esse país, desde que João VI chegou aqui, só fez 140 escolas técnicas, institutos federais. Nós, em menos de 15 anos, vamos entregar 782 institutos federais para qualificar o Brasil na sua disputa no mercado internacional. Da mesma forma que nós tivemos a capacidade de criar um programa como o ProUni, para a gente colocar as pessoas que, como eu, que não tive oportunidade de estudar, sonhar em chegar numa universidade, sonhar em ter um curso superior, coisa que era proibida até então, porque durante 4 séculos só podia estudar nesse país quem era rico, quem era pobre estava predestinado a cortar cana, a trabalhar de empregada doméstica, a trabalhar em serviços que ninguém queria fazer nesse país. E nós então resolvemos mudar um pouco a história desse país, mudando a educação. Quando o Camilo conta do pé de meia, era uma vergonha um país do tamanho do Brasil ter 500 mil crianças ou 500 mil de pessoas que desistiam da escola para poder ajudar o pai e a mãe a colocar o feijão na mesa. Muitos governantes achavam isso natural, porque esse país teve governante que achava que o país deveria ser governado apenas para 35% da população. Para 35% da população, a gente não teria problema de orçamento, a gente não teria problema de déficit fiscal, porque ia sobrar dinheiro, porque governar para menos gente e gente com mais riqueza. Na hora que a gente assume o compromisso de colocar todo mundo na mesa para comer, na hora que a gente assume o compromisso de colocar todo mundo na mesa para tomar café, para jantar, e na hora que a gente resolve colocar que toda criança, independentemente da origem, da cor e da religião e do time que torce, tem o direito de ter uma qualidade de educação plena, como todas as pessoas merecem nesse país. E quando a gente cria um piso educacional, um piso do professor, que não é nada mais do que R$ 4.800, tem gente que acha ruim. Tem gente que acha que é muito dinheiro para um professor ganhar R$ 4.800. Um professor que está na sala de aula para passar 4 horas tomando conta do nosso filho. E não é só para a educação, não. Às vezes tem que tomar conta do tratamento de saúde, da caspa que o moleque tem, do piolho que ele tem, da fome que ele está. É quase que um trabalho nobre demais, apenas por R$ 4.800. E tem gente que acha que é caro. Quando a gente resolveu tomar consciência de que era preciso alfabetizar os peitos no campo certo, quando a gente agora tomou consciência de que é preciso criar um pé de meia, para que as pessoas voltem a ter vontade de ser professor, porque muita gente não está querendo ser professor, e a gente resolveu criar uma bolsa para que os melhores alunos do Enem optem por ser professor, porque a gente não queria apenas os mais fracos, a gente quer os mais fortes. Quando a gente faz tudo isso, é porque a gente sonha e que o único caminho que esse país tem é investir na educação, não tem outro. A gente já foi atrasado, gente que foi descoberto, nunca se apostou na educação, e eu falo que é para doer aos ouvidos daqueles que não gostam de mim. Todos os países da América Latina tiveram universidade primeiro que o Brasil. O Brasil foi o último a abolir a escravidão. O Brasil foi o último a conquistar o voto da mulher. O Brasil foi o último à independência e foi o último a ter uma universidade federal. É uma vergonha.
A gente só foi ter a nossa universidade em 1920. E não era porque eles estavam pensando na educação para o povo pobre, não. Era porque o rei da Bélgica vinha aqui e ele precisava ganhar um título de doutor honoris causa. Aí juntou um monte de faculdade que a gente tinha para criar a Universidade do Brasil. É essa vergonha que justifica o atraso brasileiro. Essa vergonha que mostra porque que a gente, durante tanto tempo, ficou proporcionalmente atrás do Chile, atrás da Argentina e atrás de tantos outros países. Não é porque esse país não tinha dinheiro, não é porque esse país era pobre, é porque esse país não tinha vergonha na cara daqueles que governavam esse país para cuidar de todos em igualdade de condições. Eu sei que é muito duro falar isso, tem gente que não gosta, tem gente que já está dizendo que eu estou bravo. Não estou bravo, não estou bravo. Eu fui criança de caixa escolar. Eu sei o que é a vontade que eu tinha de ter um caderno, daquele caderno de brochura, aquele caderno que a gente tirava folha por folha e ganhava um caderno, daquele que a gente não podia nem arrancar uma folha. Eu sei o que era a vontade de ter um compasso, de ter uma régua, e não tinha. E a gente precisa cuidar para que as nossas crianças hoje tenham, porque dinheiro tem. Dinheiro tem, é só a gente dizer que vai colocar dinheiro. E vocês viram o que nós estamos fazendo na educação. Vocês viram quanto de dinheiro do Fundeb tem. E a gente quer contribuição dos prefeitos. Nós não vamos fazer sozinho. A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele. E muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa, a educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: teu filho estuda na escola fantástica? Não, o filho dele está numa que não presta particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu levo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. Já foi assim. Os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública. A Marilene Chauí, um Florestan Fernandes, um Paulo Freire, são filhos de escolas públicas. De que tempo? No tempo que quem podia ir na escola era poucos. No tempo que apenas um pouco podia ir na escola. Aí você pode dar qualquer coisa de qualidade quando uma pequena minoria pode estudar. Mas quando é todo mundo, é preciso um pouco mais de recurso, é preciso um pouco mais de dinheiro. E é isso que nós estamos fazendo. Eu falava para o Haddad e falo para o Camilo. Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa a mais, alguém diz: não tem dinheiro. O que é normal. Isso vale no sindicato, associação de bairro, clube de futebol. O papel do tesoureiro é sempre dizer não. E o papel do outro é sempre querer mais. Agora, entre o não do tesoureiro e o sim e a reivindicação do cara, eu posso decidir. E enquanto eu for presidente da República, não vai faltar recurso para a gente recuperar a educação desse país. Não vai, porque é uma condição de vida. É uma aposta que a gente está fazendo no país. O que nós estamos fazendo, gente, é um desafio para vocês, é para que todos nós começamos a criançar. Não tem o verbo esperançar? Então vamos criançar. Vamos criançar prefeito do Brasil. Vamos criançar governadores. E vamos governar professores, educadores. E mesmo aqueles que não são professores, educadores, vamos colocar como prioridade as nossas crianças. Vamos perceber e permitir que eles tenham orgulho de nós daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vamos permitir que eles agradeçam a geração de vocês, porque vocês garantiram que muita gente nunca garantiu o direito dessa criança estudar. E todos vocês sabem que
Quando nós chegamos na presidência da República, a merenda escolar era de períssima qualidade, porque fazia 10 anos que tinha reajuste para a refeição escolar. E todo mundo sabe que uma criança que está com a barriga vazia, ela não tem tempo de estudar. Gente, eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa, quando a lombriga maior está comendo a menor, não há tempo para a cabeça da gente pensar em nada. O professor pode falar quantas vezes ele quiser na sala de aula, ele está mais preocupado com o ronco na barriga. Então, se a gente não garantir para essas crianças o bom direito de comer, uma comida de qualidade, se a gente não tratar essas crianças com amor e com muito respeito, eles não vão aprender, porque quando ele voltar para casa, ele não tem uma mãe de classe média bem formada para educá-lo. Quando ele volta para casa, ele tem acesso à realidade. Ele às vezes não tem o que jantar. Então é preciso a gente cuidar disso. Ou seja, se a gente quiser resolver o problema da educação, a gente não cuida apenas na sala de aula. A gente cuida da casa que essa criança, ou melhor, da barriga, como disse uma pessoa aqui antes de mim, até essa criança chegar na escola. Porque a vida na periferia, a vida nos sertões desse país é muito complicada. É muito complicada. As pessoas correm de tudo, porque tudo assusta. Então eu queria fazer um desafio a vocês. Um desafio, sabe, de brasileiros. Porque não importa saber se a governadora de tal estado é de direita, é de esquerda, é de centro. Não importa saber se ela é de que religião. Não importa saber que time que ela torce ou que partido que ela pertence. Não me interessa saber. O que eu quero saber é que quem está na escola são crianças brasileiras que precisam da nossa ajuda. E nós temos que ajudar enquanto é tempo. Nós temos que ajudar porque o crime organizado está na esquina esperando o infortúnio dessas crianças. A falta de oportunidade da educação, ela pode terminar muito, muito forte no crime organizado, numa cadeia. É por isso que eu falava para o Haddad e falo para o Camilo, vamos investir na construção de escola, porque se a gente achar caro construir uma escola, muito mais caro será construir uma cadeia. Se a gente acha que custa caro uma criança por dia na escola, muito mais caro será manter um preso na cadeia. Então nós temos chance de evitar. Nós temos chance de evitar. Eu e vocês. Eu só pedi para o Camilo um desafio. Eu falei para ele, olha, o Haddad foi o melhor ministro da educação desse país. A tua tarefa agora é colocar o Haddad em segundo lugar e você passar a ser o primeiro. Por isso você vai ter que fazer mais, trabalhar mais e se dedicar mais. Se dedicar com muito carinho. Sabe, o carinho de uma professora que não é apenas professora. Ela é professora, é tia, é mãe. Ela é tudo que uma criança precisa quando chega na sala de aula. Por isso eu queria terminar a minha fala dizendo para vocês. Se tem uma coisa que a gente não pode abdicar, se tem uma coisa que a gente não pode retroceder, se tem uma coisa que a gente não pode jamais ter medo de gritar e de defender, é com a educação desse país. Hoje eu fico pensando nos grandes economistas que disseram, não pode fazer tal coisa porque custa muito dinheiro, não pode fazer escola porque custa dinheiro, não pode fazer universidade porque custa muito caro, não pode alfabetizar todo mundo porque custa muito caro. Eu fico perguntando, quanto custou não fazer as coisas no tempo certo? Quanto custou a este país não ter investido na educação na década de 50? Quanto custou não alfabetizar as crianças há 30, 40 anos atrás? O barato fica caro. E está cada vez mais caro. Por isso eu queria terminar dizendo para vocês, vamos criançar. No verbo criançar, eu criança, tu criança, eles criança, vamos fazer isso, para a gente assumir um compromisso de honra, que as crianças serão alfabetizadas daqui para frente, muito mais rápido e com mais competência. Um abraço, queridos companheiros, um abraço, e pode ficar certo, que da parte do governo federal, não faltará apoio, não faltará vontade para que a gente resolva esse dilema do futuro desse país. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite.
Bom, pedindo permissão ao presidente, a minha primeira saudação, eu gosto muito de pedir salva de palmas. Eu queria pedir uma salva de palmas a todas as crianças brasileiras. Mais forte, gente, está muito fraco. Mais forte para todas as crianças, que é a razão de estarmos aqui hoje. Queria também pedir uma salva de palmas a todos os professores e professoras desse país, alfabetizadoras e alfabetizadoras. E cumprimentar ele que, para mim, já ganhou o título de presidente da educação, nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, que eu tenho a honra de fazer parte da sua equipe. Em nome dele, eu queria cumprimentar todos os meus colegas ministros e ministras, são muitos aqui presentes, cada um dando a sua colaboração para construir, reconstruir e construir um país mais soberano, mais justo, igualitário para o povo brasileiro. Queria cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, o jovem, talentoso, o deputado Hugo Mota. Em seu nome, presidente, recém-eleito, em seu nome, queria pedir uma salva de palmas a todos os parlamentares, deputados federais, senadores aqui presentes, que ajudam lá no Congresso a aprovar pautas importantes da educação brasileira. Queria cumprimentar todos os nossos alunos, já cumprimentei, mas queria cumprimentar aqui todos os nossos secretários municipais de educação, em nome do Alessio Costa Lima, presidente da Undime, e agradecer a presença de todos vocês. Queria cumprimentar em nome de todos os secretários estaduais de educação, em nome do Vitor de Anjo, presidente do Conselho aqui presente, e agradecer o trabalho de vocês. Queria cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas, pedindo uma forte salva de palmas aos prefeitos e prefeitas aqui presentes, em nome da Elaine, que falou aqui em nome de todos os prefeitos e prefeitas. Seria importante quem nos dera ouvir o depoimento de cada um de vocês, prefeitos e prefeitas aqui presentes. E queria cumprimentar também a todos os colaboradores que estão nas escolas, que fazem as entidades de classe, que aqui estão representadas. Presidente, eu tenho a tese de que ninguém faz nada sozinho. Nós aqui estamos de mãos dadas, colocando as mãos uns aos outros, para que a gente possa construir e fortalecer a educação. Digo isso porque o presidente, quando me convidou ao ministério, um desafio enorme, que eu acredito que é o grande desafio desse país, está na educação básica. E não me cansarei de repetir alguns números que cada um dos brasileiros precisam ter nas suas mentes. No último censo do IBGE, minha gente, melhorou agora, mas quase 1/3 da população brasileira não terminou a educação básica nesse país. Nós estamos falando de quase 70 milhões de brasileiros. Imagina o impacto que isso tem do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Imaginar, e é por isso que o presidente criou o programa Pé de Meia, que quase 480 mil meninos no Brasil deixam a escola por ano no ensino médio brasileiro. É imaginar que se agravou pela pandemia, que apenas 36% das crianças brasileiras estavam sabendo ler e escrever na idade certa. E o papel do MEC? O MEC não está lá nos municípios, nem nos estados. O papel do MEC é ser um papel de coordenador, um papel de maestro, de induzir a política pública lá na ponta, nos municípios e nos estados. Esse é o papel do MEC. E aí, quando nós assumimos o ministério, meus caros governadores, a quem eu queria saudar aqui, todos eles aqui presentes, e pedir aqui uma salva de palmas aos governadores que têm liderado essa política educacional nos seus estados. Governadora Raquel, governador Rafael do Piauí. Aliás, o Rafael agora está universalizando a escola tempo integral no ensino médio no estado do Piauí. Cumprimentar o Vanderlei, cumprimentar o governador Helder, que deu um salto muito grande agora no último IDEB no seu estado. Cumprimentar o governador, o vice-governador, o governador em exercício de Goiás, o Daniel, e leva o nosso abraço também ao governador Caiado. E cumprimentar o governador Elmano, o governador do Ceará. Dizer que
O objetivo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, foi exatamente construir com os entes federados, ouvindo estados, ouvindo municípios, ouvindo professores, ouvindo secretários, ouvindo secretárias, essa grande construção coletiva. Nós não acreditamos em política pública que seja de cima para baixo. Nós acreditamos em políticas públicas efetivas de resultado se ela for construída de baixo para cima, ouvindo as realidades de cada região, ouvindo as realidades dos municípios. E foi assim que a gente tem construído o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, criada por decreto do presidente Lula, que induz do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico. Nós já temos hoje, presidente, mais de 600 mil professores sendo apoiados na formação para a alfabetização. Nós já temos hoje uma rede de mais de 7.200 alfabetizadores em cada município, em cada estado, em cada regional de educação, para coordenar essa política, para a gente construir essa grande rede de alfabetização no Brasil, no material didático focado para a região e para o município, para o cantinho da leitura, uma ação simples, que é ter um cantinho dentro de uma sala de aula para estimular as crianças a ter o contato com a leitura, a ter o contato com o livro, a ser estimulado, a ser estimulada. Pela primeira vez na história, nós fizemos uma avaliação censitária da alfabetização. Primeiro, o INEP construiu os parâmetros para a gente ter um parâmetro único nacional. Depois, todos os estados aderiram a fazer avaliação censitária. Hoje a gente tem avaliação, porque antes era por amostragem. Hoje a gente tem por estado, por região, por município, para exatamente construir as estratégias. Nós não queremos deixar ninguém para trás, é todos crescerem juntos com o mesmo objetivo. E aí, presidente, eu sempre tenho dito que investir em educação, e às vezes alguns políticos não gostam, porque o resultado só aparece a médio e longo prazo. Mas eu quero aqui dizer que a liderança do prefeito, a liderança do governador e da governadora é fundamental, porque a decisão política, educação de qualidade, se faz com planejamento, se faz com investimento, mas se faz com decisão política do governador, do prefeito ou da prefeita. E aqui eu quero convocar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, os prefeitos e prefeitas do Brasil, que foram reeleitos, assumam como prioridade ou continuem assumindo a educação como prioridade dos seus governos. Porque só a educação constrói um futuro melhor, de oportunidades. Nós estamos falando aqui das crianças que estão aqui em cima, representando milhões de crianças brasileiras que precisam ter oportunidade. E todo mundo sabe, quando uma criança não aprende a ler e escrever, ao final do segundo ano, compromete todos os anos escolares dessa criança. Aumenta a distorção em idade de série, aumenta a reprovação, aumenta o abandono, e a gente chega no ensino médio com quase 500 mil de jovens abandonando a escola. Nós não queremos deixar nenhuma criança e nenhum jovem para trás nesse Brasil, em nenhum município ou nenhum estado da federação. Aqui, presidente, hoje nós estamos reconhecendo os processos, os esforços e as iniciativas de cada município e cada estado aqui representado. Já são mais de 2.500 municípios que recebem hoje o selo ouro, porque cumpriram todos aqueles requisitos dentro da política de alfabetização dos seus municípios. Aqui nós temos governadores que cumpriram e estão sendo reconhecidos aqui hoje pelo esforço. E aqui, mais uma vez, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os 2.592 municípios brasileiros e aos 14 estados do Brasil que estão sendo hoje reconhecidos com o selo ouro da educação. Lembrar que o compromisso nacional não é apenas uma política pública, é um compromisso de justiça social. Lembrar o que estamos fazendo aqui hoje vai muito além de um prêmio, de um reconhecimento. E estamos aqui hoje reafirmando o compromisso de um país inteiro com a alfabetização
das nossas crianças. Eu quero que vocês, secretários, secretárias, prefeitos e prefeitas, voltem para os seus municípios e tenham orgulho de dizer: o meu município tem compromisso com a alfabetização das minhas crianças, da minha cidade. É esse reconhecimento que nós queremos dar a cada um de vocês, como estímulo, porque nós temos uma meta a ser alcançada. Nós saímos de 36%, chegamos a 56% das crianças alfabetizadas. Temos uma meta de chegar até 2030 a pelo menos 80%. Mas acho, presidente, que nós vamos alcançar essa meta antes. E aí, esse ano ainda, nós vamos divulgar os resultados também da avaliação censitária que foi realizada para a avaliação do ano de 2024. Portanto, gente, parabéns, parabéns, presidente Lula, por essa sua decisão política, porque nós estamos olhando aqui para o futuro de uma nação, o futuro de um país que tenha mais igualdade, menos injustiça, e tudo isso só se constrói, não há outro caminho a não ser através da educação. Viva a educação brasileira e viva a alfabetização das nossas crianças. Muito obrigado. Ministro, sobre a possível taxação do aço, do alumínio pelo governo Trump, que consequências isso pode trazer para o Brasil? Olha, primeiro destacar aqui esse dia histórico. Nós estamos aqui na Bionovis, que é uma união de 4 grandes indústrias farmacêuticas brasileiras, a MS, a Ipera, a União Química e a Axê, e a Bionovis constituída para um avanço na ciência, que é a produção de anticorpos monoclonais. Isso é um grande salto científico para o Brasil. Nós importamos praticamente 95% dos IFAs, que são os imunobiológicos. Então é um fato histórico que aqui em Valinhos, aqui na região de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, a gente está dando esse grande salto na ciência, a produção no país de imunobiológicos, dos ativos farmacêuticos, que é a base de toda a indústria farmacêutica. Depois uma palavra e todo o apoio do governo federal, a Nova Indústria Brasil, todo o apoio, BNDES, FINEP, para pesquisa, desenvolvimento, inovação, registro de patentes de 7 anos, passará para 2 anos o registro de patentes, os PDPs do Ministério da Saúde, a parceria com o SUS, enfim, um avanço para a ciência e para a saúde dos brasileiros. Em relação aos Estados Unidos, nós temos uma relação de 200 anos, Brasil e Estados Unidos. Ela tem 2 séculos e é uma colaboração mútua, é um ganha-ganha. Se a gente pegar o ano passado, cresceu fortemente o comércio Brasil e Estados Unidos. E ele é equilibrado. Nós exportamos 40,2 bilhões de dólares para os Estados Unidos, importante, que são valor agregado, avião, automóvel, enfim, e eles exportam para nós até um pouco mais, 40,5 bilhões de dólares. Então ela é equilibrada, é um ganha-ganha, eles até têm um pequeno superávit sobre o Brasil. Vamos aguardar ainda essa questão da taxação. Da outra vez que isso foi feito, teve cotas. Então vamos aguardar, a nossa disposição é sempre a de colaboração, parceria em benefício das nossas populações. Mas o Brasil pode adotar a reciprocidade, pode também estudar a taxação de produtos de tecnologia, de plataformas de tecnologia americanas? Olha, vamos aguardar, porque nós acreditamos muito no diálogo. Isso já aconteceu antes, mas houve cotas, foram estabelecidas cotas. A parceria Brasil-Estados Unidos é equilibrada, é um ganha-ganha. Nós exportamos para eles, eles exportam para nós. Ganha a população. Quem tem mais competitividade consegue colocar mais e melhor os seus produtos em benefício da população. Tá, obrigada, gente. Um tipo de retaliação dos Estados Unidos se taxar o aço do ferro? Olha, o governo tomou a decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas, não em anúncios que podem ser mal interpretados, revistos. Então o governo vai aguardar, né, decisão oficialmente, antes de qualquer manifestação. Então não tem nada previsto em
relação às Big Techs, né? Que saiu essa informação de manhã que estava desprevisto. Nós vamos aguardar a orientação do Presidente da República depois das medidas efetivamente implementadas. Tá bom? Em relação ao TCU, o que foi decidido em relação ao o ministro Nardes, né, que está à frente do processo, me convidou para ouvir a Fazenda formalmente em relação ao programa. A importância do programa, a necessidade da continuidade do programa. Ele próprio se manifestou muito favoravelmente ao programa, reconhece o mérito para a educação, e nós estamos procurando atender a área técnica do tribunal, mas ao mesmo tempo garantir a continuidade do programa, que hoje atende 4 milhões de estudantes. Então, a Fazenda propôs usar outra fonte de financiamento para o pé de meia nesse Então nós levamos uma série de considerações para ele, e ele vai processar internamente e vai nos dar uma devolutiva oportunamente, tá bom? Pode exemplificar uma dessas soluções para a gente ter uma noção? Não. Sabe por quê? A gente leva para ele o quadro do orçamento de 2025, o quadro do orçamento de 2026, o que está previsto esse ano, o que poderá ser previsto ano que vem, né? O desejo de acertar o passo com o tribunal, mas ao mesmo tempo a legalidade do programa em vista da alta aprovação que ele teve no Congresso Nacional. Trata-se de uma lei aprovada, inclusive, com apoio de todos os partidos políticos. Não teve divisão de base e oposição. Todos os partidos reconhecem o programa e querem que esse programa tenha continuidade. Tá bom? Obrigada. Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social. A Cláudia é manicure, mãe solo de 2 crianças, o Júlio de 7 anos e a Alice de 5. Ela recebe o Bolsa Família há alguns anos e sabe que existem regras a seguir para garantir a manutenção do benefício. Por isso, ela aproveitou que estava perto da escola dos filhos e foi checar a presença escolar dos dois. Olá, tudo bem? Eu sou a mãe da Alice e do Júlio. Eu vim saber se está tudo bem com eles na sala de aula, no tratamento com os professores e também checar a presença. A Lete é secretária na escola e domina o assunto. Certo, tudo bem? Como é que é o nome da senhora mesmo? É Cláudia. Ah, dona Cláudia, a senhora, desculpa não lembrar, é que são tantas crianças e tantos pais que a gente fica até confusa. Eu entendo. Me dê só um minutinho para eu checar a presença das crianças. Escreva aqui, por favor, o nome completo dos dois. E depois de pouco mais de 1 minuto... Sim, dona Cláudia, tá tudo certo. Aqui não tem nada para se preocupar. Tanto o Júlio quanto a Alice estão com presença escolar dentro do esperado. As crianças de 4 a 5 anos do Bolsa Família precisam ter 60% de frequência mensal, como é o caso da pequena Alice, e 75% de frequência mensal para as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, como é o caso do seu mais velho, Júlio. Bom saber, dona Arlete. Eu fico muito contente. Eu faço de tudo para eles não faltarem mesmo, né? Claro. Vez ou outra tem uma gripinha, uma dor de barriga, mas eles estão sempre aqui, que educação é a maior riqueza que eles podem ter. Eu trabalho aqui há quase 30 anos, né, dona Cláudia? Eu sou suspeita para falar de educação. Mas a senhora sabe que tem que checar as condicionalidades de saúde, porque o Bolsa Família ele também considera a situação do cartão de vacinação e o acompanhamento do peso e da altura das crianças. Eu sei sim, dona Arlete. Amanhã mesmo eu vou atender uma cliente que mora lá quase do lado do postinho de saúde e já me certifico dessa parte também. Então deixa eu ir que a senhora tem que atender essa gente toda aqui. Imagina. Até a próxima. Até, obrigada. Tchau. No dia seguinte, como pretendia, Cláudia encerrou o atendimento de um pé e mão bem na rua do posto de saúde. Logo na recepção, numa mesinha separada das demais, trabalha o seu Mauro, o funcionário mais antigo do postinho, quase 35 anos dedicados à profissão de técnico de enfermagem. Pois não, posso ajudar? Claro, eu acho que o senhor mesmo é o responsável pelas vacinas, não é? Eu mesmo, senhora.
Eu sei porque o senhor já vacinou meus filhos algumas vezes. E hoje? É vacinação que a senhora busca? Eu não sei, seu Mauro, o senhor quem vai me dizer. Eu trouxe aqui o cartão de vacinação das crianças para o senhor checar se tem alguma em falta. O senhor sabe, com a correria do dia a dia, né? Às vezes a gente vai deixando isso para depois. E além de eu preocupar demais com essas coisas, eu não posso deixar de cumprir as condicionalidades de saúde. Eu recebo o Bolsa Família e não posso nem sonhar em ficar sem o benefício. Tá certo, a senhora. Deixa eu ver esses cartões. Dá aqui. Depois de checar vacina por vacina, o seu Mauro foi logo alertando. Tem vacina em falta sim, dona Cláudia. Seu filho Júlio, ele tem 7 anos, certo? Isso, ele acabou de completar. Pois é, aos 7 anos ele deve ter completado o esquema vacinal da vacina contra a difteria e tétano. São 3 doses e ele tomou só 2 até agora. Ai, meu Deus do céu, seu Mauro, o senhor não me fala uma coisa dessa. Não, dona Cláudia, não há motivo para preocupação. É só trazer o menino aqui. A gente vacina ele, o cartão fica atualizadinho e além de garantir que ele não fique doente, a senhora não vai ter problema nenhum com o Bolsa Família. De toda forma, é interessante que a senhora traga os dois em consultas de vez em quando, porque o acompanhamento nutricional que mede o peso e a altura das crianças de 0 a 7 anos também é uma regra do Bolsa Família. É pra já, seu Mauro. Amanhã cedinho eu trago o Júlio aqui. O menino é valente e não tem medo de vacina, não. Quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Daí também eu agendo a consulta para os dois. Pronto, vou esperar vocês amanhã então. E parabéns pela iniciativa de vir aqui checar direitinho, viu, dona Cláudia? Imagina, seu Mauro, não se brinca. Eu que agradeço ter escola, o posto de saúde, tudo para ajudar a gente a cuidar dessas crianças. Até amanhã, então. Bom trabalho para o senhor. Tchau, tchau. Tchau. As condicionalidades de saúde e educação do programa Bolsa Família não funcionam como punições. Elas servem para garantir que os beneficiários do programa tenham acesso às políticas públicas de forma ampla. A presença escolar mínima, por exemplo, combate a evasão escolar e o trabalho infantil. Já as regras de saúde garantem a vacinação e o acompanhamento do peso e altura das crianças, além do pré-natal das gestantes, para que tanto elas quanto os bebês sejam acompanhados pelo poder público. O não cumprimento das condicionalidades pode significar que as famílias não estão acessando os direitos de saúde e educação e também pode gerar consequência no recebimento do benefício. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Braz, vozes de Renata Garcia, Érica Braz e Matheus Alves, edição de áudio Ricardo Xavier. Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC promoveu nesta segunda-feira evento que premia estados e municípios por boas práticas em alfabetização, chamado de Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O selo faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O prêmio busca reconhecer os esforços e as iniciativas exitosas de gestão das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. A cerimônia contou com a participação do presidente Lula e do ministro da Educação Camilo Santana, que afirmou que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada não é apenas uma política pública, mas sim uma ação de justiça social. O Compromisso Nacional não é apenas uma política pública, é um compromisso de justiça social. Lembrar o que estamos fazendo aqui hoje vai muito além de um prêmio, de um reconhecimento, o compromisso de um país inteiro com a alfabetização das nossas crianças. Nós estamos olhando aqui para o futuro de uma nação, o futuro de um país que tenha mais igualdade, menos injustiça, e tudo isso só se constrói, não há outro caminho a não ser através da educação. Viva a educação brasileira e viva a alfabetização das nossas crianças! O selo é dividido em categorias ouro, prata e bronze. Foram estabelecidos 21 critérios para os estados e 20 critérios para os municípios. Os critérios foram organizados em 5 dimensões de avaliação. Ao todo, 27 estados e 83% dos municípios se inscreveram para concorrer ao prêmio. Para saber mais sobre as iniciativas do MEC na alfabetização de crianças, jovens e adultos, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC.
Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Brasília recebe, a partir de amanhã, prefeitos e prefeitas de todo o país. Pelos próximos 3 dias, o encontro do governo federal com eles vai buscar fortalecer o diálogo federativo e incentivar a cooperação. Durante o evento, os gestores locais vão ter a oportunidade de fazer parcerias para investimentos e políticas públicas em seus municípios. Estão previstas atividades de capacitação sobre programas e ações do governo federal e para a captação de recursos. Hoje nós recebemos ao vivo, na Voz do Brasil, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que está organizando esse encontro. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. É sempre uma honra estar com vocês aqui, conversar com o nosso Brasil inteiro, e quero reforçar aí aos municípios, pessoal que está nos ouvindo, venha a Brasília, nós estamos de braços abertos aqui para receber esse grande encontro, prefeitos, prefeitas, gestores municipais, secretários, vereadores, gente que é membro de conselho municipal. Vem aqui para saber as parcerias do governo federal. Ministro, a gente tem muito prefeito novo chegando, né? Tivemos eleições agora, então temos muitos prefeitos novos que assumiram esse ano. O objetivo do encontro é estreitar a relação com eles? A ideia é exatamente essa, né, Mariana? É um novo governo municipal, tanto de prefeitos novos, muda a equipe, né? Estabelece novos secretários. Mesmo prefeito reeleito também muda a sua equipe. Então é que todos eles conheçam exatamente tudo aquilo que o presidente Lula, o governo federal, já está oferecendo para os municípios, as parcerias. Tem muito recurso já disponível na área da educação, da saúde, da infraestrutura das cidades, na área da cultura, na área do meio ambiente, da reforma urbana, preparar as cidades para a situação que a gente está vivendo, das mudanças climáticas, das tragédias, das enchentes. Então tem muito recurso já disponível que às vezes o prefeito não sabe, o secretário municipal de saúde não sabe, o vereador não sabe. Então a oportunidade do encontro é exatamente essa. Vão estar todos os ministros, todos os ministérios, todos os bancos públicos, vai ter stand, local de atendimento, palestras, são mais de 100 palestras, e na abertura o presidente Lula junto com todo o ministério para receber os prefeitos e prefeitas. Ministro, e o tema esse ano é a cidade que queremos está em nossas mãos. Que fala da participação, né? Qual é o papel do governo federal e das prefeituras no desenvolvimento dos municípios? Luciano, eu sempre digo, a gente não pode perder essa oportunidade. Os municípios, as pessoas que vivem nas cidades, todo mundo vive na cidade, não pode perder essa oportunidade de ter um governo federal, um presidente Lula, que quer apoiar os municípios. Quer, junto com o prefeito, prefeita, gestor municipal, vereador, vereadora, junto de mãos dadas, mudar a vida nas cidades. Então tudo que a gente já vem fazendo nesses 2 anos de governo, que aumentou muito, só para você ter uma ideia, foram mais de 70 bilhões de reais de aumento de compensação para os recursos para esses municípios que haviam perdido esses recursos nos governos anteriores. O Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que ele é decorrente da política econômica feita pelo governo federal, aumentou em 2024, em relação a 2023, mais de 16%. Quando a gente compara 2022, que é o governo anterior, foi mais de 25% de aumento do repasse, ou seja, tem mais recursos chegando para os municípios, e essa parceria de orientar esses recursos para melhorar a saúde, o esforço do Ministério da Saúde de reduzir filas de cirurgias, para melhorar a educação. A gente está vendo o selo de alfabetização entregue pelo ministro Camilo Santana hoje, de melhorar a estrutura das cidades, de renovar a frota de ônibus, ou seja, direcionar esses recursos para melhorar a vida da população, está nas nossas mãos, e o governo federal, o papel principal é orientar, ajudar os prefeitos e apoiar com recursos para isso acontecer. Pois é, e está prevista também capacitação para esses gestores, né? Até para eles saberem as melhores formas de acessar esses recursos que estão disponíveis, apresentar projetos para o governo federal. Como é que vai funcionar? Vão ter treinamentos? Como é que vai ser isso? São 3 dias intensos, viu, Mariana, de treinamento, capacitação. A gente quer que o prefeito saia daqui sabendo absolutamente tudo como melhorar a vida da sua cidade com o apoio do governo federal, desde palestras. Então são mais de 100 palestras, com os ministros, os técnicos orientando cada uma das ações, até estandes de atendimento onde o prefeito pode ir lá conversar com a pessoa do ministério, resolver o problema do convênio,
espaços de oficinas que a gente fala para saber sobre programas específicos, saber sobre o pé de meia, conhecer melhor as ações na área da saúde, como o SAMU, como Mais Médicos, conhecer melhor como pega o recurso da Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, que aumentou bastante o repasse de recursos para a área da cultura, e vai ter o espaço que a gente está chamando de espaço prefeitar, Mariana, que é o seguinte, é colocar o prefeito em situações dinâmicas, reais, de problemas que o município tem. Por exemplo, como enfrentar uma enchente. Então, vai estar lá, como que monta a sala de situação, como que pega informação, como que reúne a equipe, como que acessa o recurso da Defesa Civil do governo federal, vai estar junto com outros prefeitos que já enfrentaram a situação, como que resolve um problema quando a cidade tem o contrato de lixo, o prefeito assumiu agora, o contrato de lixo não estava mantido, a gestão anterior não deixou nada organizado, como que ele rapidamente enfrenta isso, como enfrenta uma epidemia, a gente está com um aumento de casos de dengue, como vai enfrentar essa epidemia da dengue, como são as ações, como que você melhora a situação da escola, como enfrenta o problema de segurança na escola, ou seja, exercícios que a gente está chamando do espaço prefeitar, vai ser uma simulação mesmo ali, situações bem reais para os prefeitos e gestores saírem daqui muito mais qualificados para ajudar a melhorar a vida das cidades. Pois não, Mariana. Eu só queria complementar, porque a gente sabe que tem cidades que são muito pequenas, às vezes as prefeituras não têm mesmo nem estrutura de funcionários e tal para poder conseguir acessar projetos, quando precisa apresentar, às vezes, um projeto técnico. Então, esse tipo de situação, a gente vai conseguir, eles vão conseguir ter acesso a um esclarecimento melhor e a saber como podem fazer, né? Essa é a grande oportunidade, né, Mariana? Inclusive, nessas simulações, a gente vai ter também experiências de gestores municipais de cidades pequenas também, que enfrentaram situações como que enfrentaram. A gente não vai botar só prefeito de capital, de cidade grande, de cidade média, é trazer todo o Brasil. Só para vocês terem ideia, tem mais de 17 mil pessoas já inscritas, entre gestores, secretários, já está ultrapassando mais de 3 mil entre prefeitos e vice-prefeitos, ou seja, o Brasil inteiro, aqui, mais de quase 4 mil municípios já inscritos também, ou seja, o Brasil inteiro aqui com todos os perfis de municípios e vai ter atividades para todos esses perfis. O senhor falou aqui sobre saúde, falou de infraestrutura também. Quais são os eixos temáticos? Nós temos alguns eixos temáticos que a gente está dizendo que são prioritários. Primeiro, preparar as cidades para o enfrentamento das mudanças climáticas. A gente já está vivendo isso nas nossas cidades. Não é mais aquela coisa do futuro, as próximas gerações. Não, são as gerações atuais que estão sofrendo com as enchentes. Eu sou da cidade de São Paulo, a gente acabou de ver nos últimos dias a situação de alagamento na cidade de São Paulo, o caos na cidade, ou seja, como enfrentar uma situação como essa, como se preparar, como fazer a prevenção, o planejamento. A ministra Marina Silva tem tratado muito desse tema, como a gente pensar inclusive leis que permitam a preparação dos municípios, dos estados, do governo federal enfrentar essas situações. Um eixo que é o eixo de acelerar a execução dos programas. Tem muito recurso já disponível, o PAC selecionou muitos recursos, Lei Aldir Blanc na cultura, os esforços da ministra Anísia da Saúde em reduzir filas de cirurgia, do ministro Camilo da Educação em ampliar a escola integral, tem muito recurso já selecionado disponível. Como acelerar a execução disso? Então esse é o segundo eixo fundamental de preocupação. O terceiro é capacitação, como capacitar, qualificar os gestores municipais, as equipes. Um quarto eixo, as lideranças femininas. Vai ter inclusive lá no encontro um momento capitaneado pela ministra Cira das Mulheres, de encontro das prefeitas, gestoras, mulheres, lideranças municipais. A gente quer fortalecer o papel das mulheres, garantir cada vez mais espaço, empoderar essa ação das mulheres enquanto gestoras, prefeitas, lideranças municipais, muito importante. E um quinto eixo que é de como aprimorar a nossa federação, o debate do federalismo. Tem um tema, por exemplo, que foi levantado no ano passado no encontro dos prefeitos com o governo federal, que é a chamada PEC 66. É uma emenda constitucional que ela estabelece um regramento, inclusive, em relação ao pagamento dos precatórios, é uma reivindicação dos municípios. O governo já conseguiu articular para aprovar isso no Senado, aprovamos no Senado Federal, veio para a Câmara, estamos trabalhando, apoiando a instalação da comissão, expectativa nossa, inclusive, que o presidente da Câmara possa anunciar isso
lá no encontro, que são medidas que fortalecem os municípios e a cooperação federativa. O presidente Lula recriou o Conselho da Federação, retomou esse pacto federativo, a relação, o diálogo, a cooperação, e vai ter um momento, um dos objetivos é fazer essas discussões que aprimorem a Federação Brasileira. Muito bem, a gente vai falar muito desse assunto ainda nos próximos dias, porque a gente vai ter uma ampla cobertura aqui na Voz do Brasil sobre esse encontro com os novos prefeitos e prefeitas. Mas por hoje nós agradecemos ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pela entrevista. Obrigada, ministro. Eu que agradeço, Mariana. Já tem mais de 17 mil inscritos, mas tem espaço para mais gente. Então, quem está nos ouvindo, que se quiser se inscrever ainda, procura lá no portal do Ministério das Relações Institucionais, no portal federativo, pode se inscrever, chegar aqui. Se não conseguir chegar na abertura, chega no segundo dia, chega no terceiro, tem muita coisa para fazer atividade. Acho que ninguém vai se arrepender de vir ficar esses 3 dias aqui em Brasília nesse encontro. Com mais de 570 mil hectares, a Floresta Nacional do Jatuarana, localizada em Apuí, no sul do Amazonas, foi criada em 2002 e tem 3,5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Ao todo, serão concedidos ao longo de 37 anos 453 mil hectares da área. A concessão prevê produção anual de madeira em tora. Devem ser criados 932 empregos diretos e 466 indiretos, além de investimento superior a R$226 mil por ano em proteção florestal. Para o cacique Leocir Carijó, morador de uma aldeia indígena no município, o projeto deve trazer mais qualidade de vida e oportunidade para os moradores da região. Que a nossa comunidade ela vai sair da invisibilidade, né, e vai se tornar mais visível, principalmente com infraestrutura, né, que hoje nós não temos na nossa aldeia energia, nós não temos internet, nós não temos acesso a nada. Pela primeira vez, o leilão que vai conceder uma parte da floresta jatuarana será feito pela B3, a Bolsa de Valores brasileira. Outra novidade são as obrigações que o ganhador terá que cumprir na região, como pesquisas, proteção florestal, educação ambiental, apoio a atividades econômicas sustentáveis e, principalmente, o não desmatamento. Esse novo modelo representa um avanço, de acordo com o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batimanian. O lançamento desta concessão, que irá aumentar em 35% toda a área concedida desde 2010 até agora. Então nós achamos que isso é um marco, mas o que é importante é que quais são os benefícios? Se mantém a floresta em pé, dá um valor econômico como uma alternativa de geração de emprego e renda e contribui com a formalização da economia local e regional. A concessão também prevê o uso sustentável de recursos não madeireiros, como palmito, açaí, castanha do Pará, óleo de copaíba, andiroba. Um manejo florestal que pode ser modelo de concessão com desenvolvimento para a região e proteção ambiental, disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A gente resolveu colocar em prática essa proposta. E o desenho era exatamente esse: beneficiar as comunidades, que o manejo não fosse só para as grandes empresas passar com as toras de madeira, entrar o dinheiro e a comunidade ficar olhando o progresso, mas que elas fossem também beneficiárias desse progresso. A previsão é que o leilão com as propostas ocorra no dia 21 de maio deste ano na B3, em São Paulo. Reportagem Pablo Mundim. Bruno Ribeiro, de Brasília, tem 17 anos e nunca teve um celular por decisão dos pais. Ele acha positivo ver os amigos longe da tela na escola. Muita gente ficava no recreio no celular, ficava jogando, mexendo em rede social. Agora que esse aparelho está banido, no recreio, ao invés da gente pegar o celular e ficar todo mundo mexendo no celular, a gente está inventando de trazer um jogo de tabuleiro. Letícia Mena estuda na mesma escola de Bruno e garante que sabia a hora de usar e a hora de guardar o telefone. Mas agora vai ter que se acostumar com a mudança. Sempre era com forma, usar slides, fazer alguma pesquisa que o professor às vezes perguntava, queria tirar alguma dúvida, a gente pesquisava na internet. Com a lei que restringe o uso dos celulares nas escolas, alunos e professores estão tendo que se adaptar. Para ajudar nesta transição, o Ministério da Educação lançou 2 guias sobre o assunto, voltados para as escolas e as redes de ensino.
O material lista, por exemplo, os casos em que é possível usar o celular. O uso fica restrito durante aulas, intervalos e recreios, mas o aparelho continua permitido para fins pedagógicos, com autorização do professor, além de casos de acessibilidade, saúde e segurança. Outra orientação é que as escolas estabeleçam espaços seguros para o armazenamento dos celulares durante o horário escolar e que ofereçam formação e treinamento aos educadores que estão lidando com as mudanças. Ana Elisa Dumont, presidente do Sindicato Nacional das Escolas Particulares no Distrito Federal, lembra que a restrição já existia em algumas escolas e que agora é preciso uma mudança cultural. A nova legislação ela traz uma limitação muito maior. Com isso está sendo uma adaptação para as escolas particulares, como vai ser para as públicas também, porque é uma mudança de cultura que exige tanto dos funcionários, dos colaboradores das escolas, como dos alunos e das famílias. Os guias do MEC também orientam que as escolas estimulem o convívio e a interação social entre os estudantes e que promovam espaços de escuta e acolhimento sobre o tema. Beatriz Mendes, que é coordenadora pedagógica da escola que citamos no início da reportagem, diz já perceber avanços após a lei. Pelo que eu tenho visto, assim, relatos dos professores, é que a gente tem uma melhora ali, né, com a redução das redes sociais, né, a redução da utilização do celular, das telas, até porque a gente sabe que isso entra em outro aspecto, né, no aspecto emocional, no aspecto de saúde mental. Os guias informativos podem ser consultados em mecred.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O primeiro empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida com varanda está ficando pronto. São 384 unidades habitacionais em Camaçari, na Bahia, que devem ser entregues ainda este ano. O investimento do governo federal foi de 65 milhões de reais. O ministro das Cidades, Jader Filho, realizou uma visita ao local para acompanhar o andamento das obras e adiantou que novas casas vão começar a ser construídas nos próximos meses. São 384 unidades aqui no Verde Horizonte. Vai iniciar daqui a 2 meses a obra aqui ao lado também, que são mais de 384, e com isso a gente vai avançando no processo de construção das casas, gerando emprego, renda e realizando o sonho da casa própria. É perto das escolas, do posto de saúde, dentro da cidade, tem o transporte público na porta, tem água de qualidade. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o município baiano de Camaçari deve receber cerca de 2.000 habitações populares nesta nova seleção do programa Minha Casa Minha Vida. Também nesta segunda-feira foram entregues 265 novas moradias em Pernambuco, no município de Caruaru. O residencial é composto por 2 módulos que juntos somam 500 unidades. Reportagem Natália Kozlik.